Glória a Deus. Só dos irmãos com a paz do Senhor. Abre a sua Bíblia comigo no livro de Tiago. Tiago, capítulo de número 5. Na verdade, é Tiago 4, verso 8. Tiago 4, e o versículo de número 8. Glória a Deus. Nós vamos ler apenas a parte A do verso 8. Todos acharam amém? Eu vou ler uma vez e os irmãos lêem no telão somente a parte A. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Vamos lá, 1, 2, 3. Chegai-vos para Deus e Ele chegará para vós. Amém. Pode tomar o vosso assento. Estamos felizes, nesta noite, por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, de poder estar aqui na presença do Senhor. É muito bom poder estar na presença do Senhor. Depois de um dia de vitória, de trabalho, Deus sempre tem nos dado grandes vitórias aí por esses dias que a gente vai andando, trabalhando, vindo para casa. Então é bom estar aqui para agradecer ao Senhor. Nós não viemos aqui pedir, a gente vem agradecer por tudo que Ele já tem feito por nós. Esse texto, irmãos, é um texto bastante conhecido. E muitas das vezes a gente olha para esse texto e pensamos, nossa, como é bom. É só a gente chegar para o lado de Deus que Ele vai chegar para o nosso lado. Ou seja, você vai daqui para lá e Deus vem de lá para cá. E realmente é assim que funciona. O Tiago ele vem nos dizendo, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. É um conselho aqui do apóstolo Tiago que está nos deixando. Tiago, ele podemos dizer que esta palavra é uma palavra profética, porque chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós, é chegar-se a Deus e se dirigir a Ele com reverência e santo temor. Existem alguns requisitos aqui para que possamos chegar em direção a Deus e para que Deus venha em nossa direção. Não é simplesmente só eu imaginar ou só eu dobrar os joelhos e dizer, vou chegar agora a Deus e Deus vai chegar até mim. Existem os princípios que precisam ser levados em consideração, porque nós estamos vivendo em um tempo que, na verdade, a gente fala em um tempo, mas se nós formos olhar a nação de Israel, é um grande exemplo para nós. A nação de Israel viveu sempre isso no seu dia a dia. Há um tempo ela estava perto de Deus, outro tempo estava longe de Deus, e sofria as consequências por estar longe de Deus, por deixar Deus. Não é diferente de hoje. Hoje existem pessoas que estão buscando estar perto de Deus, mas tem pessoas que estão se distanciando de Deus. Só que quando vem algum problema, alguma dificuldade, geralmente todo mundo tenta se aproximar de Deus para adquirir de Deus um benefício. Muitos, na verdade, querem apenas um benefício de Deus. Ou seja, se eu chegar perto de Deus na minha luta, na minha dificuldade, Ele vai me socorrer. E Deus socorre. A Bíblia diz que Deus é misericordioso. A nação de Israel, ela vivia isso. Quando as coisas arrochavam, Israel voltava-se para Deus. Quando as coisas afrouxavam, Israel, às vezes, se contaminava. E Deus sempre usou alguns meios que a gente não gosta para nos chamar a atenção. Deus sempre usou alguns métodos dele para apertar um pouquinho o parafuso para que a gente volte para o caminho. Porque muitas das vezes a gente começa a se acomodar e sair da direção. E quando o Tiago está dizendo aqui, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós, olha só, todas as vezes que o homem chegou a Deus, Deus também chegou e atendeu a necessidade do homem. Deus, isso significa buscar a face e aproximar com um coração contrito e quebrantado. Chegar-se a Deus e buscar a sua face com humildade e adoração. Um segredo aqui, a humildade. Para que Deus possa nos atender e chegar até nós e nos socorrer, um dos passos, um dos princípios é a humildade. Mas eu quero alguns pontos aqui, eu não sei até que hora eu posso ir, evangelista Giovanni.
9 horas, 10 horas? 5 para as 9? Então, nós vamos até 8h40 aí, em nome de Jesus. Aí eu separei alguns pontos aqui para que a gente pudesse entender o que nós precisamos fazer para chegar até Deus e Deus vir em nossa direção. Porque não é simplesmente de qualquer maneira que nós vamos andar na direção de Deus e Deus vai nos encontrar. Existem alguns requisitos que Deus sempre vai requerer do homem. A Bíblia diz o seguinte, que Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Então, se uma nação não tem compromisso com Deus verdadeiro, Deus também não terá compromisso com Ele. Então, existem alguns princípios que precisam ser levados em consideração. E hoje, como é um culto de ensino, que a gente sempre está ouvindo aí os nossos pastores ensinar, eu quero tentar ser bem tranquilo e mostrar aqui dentro da palavra que é necessário que venhamos fazer algumas coisas para que possamos obter de Deus esse favor que às vezes nós buscamos. Coloca para nós aí no telão, vamos fazer como o pastor Teos diz, vamos ler um pouco a Bíblia. 1 Reis, capítulo 18, verso 30. 1 Reis, verso 18, o capítulo 18, o verso de número 30. Nós vamos ver o que Elias fez ali no momento de batalha. Vamos lá, 1, 2, 3, vamos ler? Então... Bom, todos conhecem esse texto, sabe que se trata da batalha de Elias com os profetas de Baal. E na hora que Elias, então, toma ali a palavra, que os profetas de Baal já tinham feito tudo aquilo para ver se o Deus deles respondia, e o Deus não respondeu, Elias, então, toma a palavra, e a primeira coisa que Elias vai fazer, porque os irmãos bem sabem que tanto o rei Acabe, ali a casa dele, muitos estavam distante de Deus, fazendo coisas que não agradavam a Deus. Então, o que Elias faz? Elias, na hora que ele toma a palavra, que chega a vez dele clamar o Deus verdadeiro, houve ali um princípio que agradou o Senhor. Elias chamou o povo até ele, não para ver simplesmente o que ele iria fazer, da forma que ele iria fazer. Elias chama o povo para mostrar para eles que era preciso reparar o altar que estava quebrado. A única maneira de Deus mandar fogo ali naquele momento era consertando o altar que estava quebrado. Então, para que Deus chegue até nós e resolva a nossa situação e nos ajude e nos socorre, existem alguns princípios. Precisamos, muitas das vezes, reparar alguma coisa que está fora. Não é de qualquer maneira que vamos chegar até Deus e Deus chegar até nós. Existem princípios, irmãos. E a Bíblia é a palavra, na verdade, é a regra de fé do cristão que coloca nos trilhos. É esta palavra aqui que nos direciona louvor, cantar, isso é tudo muito bom e precisa ter no culto. Mas o que vai nos limpar, o que vai nos fazer chegar na presença do Senhor com reverência, puro, limpo de coração, como a própria Bíblia diz, aqueles que são limpos de coração, é a palavra. Esta palavra vai nos limpando, vai tirando... Os irmãos bem conhecem carrapicho, aqueles que já morou no sítio, sabe o que é carrapicho? A palavra, ela vai arrancando, vai tirando os carrapichos, vai nos limpando. Então, Elias, a primeira coisa, ele chama o povo para chegar até ele. Chegai-vos a mim. Aí o povo chega, aí é como ele estivesse mostrando, olha, para que Deus nos responda, nós precisamos consertar o que está errado. Hoje, está todo mundo clamando a Deus, o mundo inteiro está orando ao Senhor, e está fazendo o correto. Só que, para que Deus venha sarar a terra, o que está escrito em Crônica? Coloca para nós, Crônica, não sei se é primeira ou se é segunda Crônica, eu não lembro agora, 7:14. Me ajude aí. Eu penso, coloca primeiro as Crônicas 7:14, se não for, é o segundo? Segunda Crônica 7:14, vamos ver o que está escrito lá. Vamos ver o que está escrito. Vamos lá, 1, 2, 3. Olha só,
Deus faz uma promessa, mas primeiro tem uma exigência. O primeiro é, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, aí está um dos primeiros segredos. E que é difícil, é alguém se dobrar e reconhecer que está errado. É alguém se humilhar e dizer, Senhor, eu errei, eu pequei, eu preciso consertar o meu altar, para que o Senhor venha fazer o quê? Sarar a terra. Aí ele ainda continua, olha, e orar, e buscar a minha face, e desviar dos seus maus caminhos. Aí sim, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, uma coisa que a gente precisa entender, e isso não é bíblico, e às vezes a gente faz de outra forma, porque a gente quer realmente, quando Deus coloca o amor dele no nosso coração, o que a gente quer é que Deus sara toda a terra, e que não haja enfermidade, e que não haja tristeza, e que não haja dor, e que não haja sofrimento. Esse é o desejo nosso, tanto com os de fora e com nós, e com a nossa família. Mas nós precisamos entender que em relação do homem com Deus, existem princípios. E Deus, ele não foge das regras. Pois a sua própria palavra está dizendo, olha só, eles precisam se humilhar primeiro. Ou seja, se nós queremos que Deus mude toda a história do Brasil, naquilo que está vivendo, o povo precisa reconhecer que Deus é Deus e se humilhar. Nós estávamos comentando esses dias, naquele carnaval que teve, eles arrastando Jesus, colocando o diabo para arrastar Jesus, aquilo é uma afronta. Aí Deus aperta a tarraxa para ver se eles arrependem, e aí a igreja começa a orar para que Deus venha perdoar, venha sarar, venha tirar o mal, mas muitas das vezes Deus permitiu Israel sofrer para tratar deles, para que eles voltassem, para que eles se arrependessem. Quando Tiago diz, chegai-vos a Deus e ele chegará a vós, não é de qualquer maneira. Existe princípio. É como alguém que não dá valor num culto, não dá valor na Santa Ceia, mas quando ele tem uma oportunidade, ele quer exortar. Mas quando é preciso de ver ele aqui, ele não dá tanta importância. Mas quando ele tem oportunidade, ele se acha importante. É preciso passar por princípios. Deus exige de nós, irmãos, princípios. E ele não vai abrir mão. É como alguém dizer para você o seguinte, que não, você pode fazer o que você quiser. Na última hora, Deus vai te perdoar. Eu até acredito no arrependimento. Mas eu acredito também que Deus ele é Deus de princípio. Ele não quebra regra. A Bíblia diz que se é preciso humilhar, é porque é preciso reconhecer que Deus é Deus e nós não somos nada sem Ele. Nós dependemos 100% de Deus, irmãos. Se Deus tirar a mão dele de nós, nós estamos enrolados nesta terra. A Bíblia diz que bem-aventurada é a nação que Deus é o Senhor, cujo Deus é o Senhor deles. Se Deus é o Senhor, ele está protegido. Se Deus não é, ele está desprotegido. E o mais interessante é que as pessoas às vezes afrontam Deus e na hora do aperto quer que Deus o socorre. Deus pode até socorrer, mas nós vamos ver sempre na história da Bíblia, desde de Gênesis a Apocalipse, a mensagem que foi pregada aqui no culto de domingo para o Jonathan, falando de Noé. O povo fazia tudo o que queria, enquanto Noé batalhou 120 anos construindo uma arca para se salvar. Ninguém acreditava no projeto. Mas quando a porta foi fechada, eles tentaram chegar até Noé. Tentaram buscar de Noé o auxílio, tentaram buscar de Noé o refúgio da tempestade, do dilúvio, mas já era tarde. Por quê? Porque não deram valor na palavra que era pregada. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo ele fala em Coríntios 9, se não me engano, 16, que ele pregar o evangelho é a obrigação dele. Agora, ele não tem poder de converter, mas as pessoas precisam abrir o coração para que a palavra germine e venha trazer arrependimentos. Olha só, humilhar, orar. Outra coisa que precisa fazer é orar. É orar ao Deus verdadeiro, é clamar ao Senhor. Lá em Isaías 59, o verso 1, lá vai dizer o seguinte, que a mão do Senhor não está encolhida,
e nem o ouvido tapado para ouvir. Mas o que faz separação entre Deus e o homem é o pecado. Lá está escrito, o que faz criar um muro para que Deus não atende nem estende a mão é o pecado. Então o homem precisa arrepender. Quando ele se arrepende, ele está mostrando que ele está chegando até Deus, com arrependimento. Mas se ele achar que ele tem direito de cobrar de Deus e que Deus é obrigado a fazer, não. Deus não é obrigado. Mas o Tiago está nos dizendo, olha, se você chegar até Deus, ele vai chegar até você. Só que existe o princípio. E Elias repara o altar, chama o povo, conserta o que estava errado, aí ele vai orar e Deus vai responder com fogo. Mas houve ali um conserto. Sem conserto, não tem favor de Deus. Se o homem não se arrepender do seu pecado, não há salvação para ele. Se o homem não se arrepender do seu mau caminho e não se converter ao Senhor, Deus não vai estender a mão, Deus não vai ouvir. É preciso o homem reconhecer que ele é pó e Deus é Deus. Outro texto para que a gente possa ver, olha só. Segundo as Crônicas 15:2, lá vai dizer que o profeta Azarias também saiu ao encontro do rei Asa e do povo, dizendo, ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se buscardes, acharei, porém, se deixares, ele também vos deixará. Então, há um princípio. Lá a profecia foi, se você estiver com Deus, Deus está com vocês. Se você estiver longe de Deus, Deus também vai estar longe. Então tem princípio para que Deus nos atenda e nos socorre. Não é de qualquer maneira. Para entrar no céu, as nossas vestes precisam estar lavadas no sangue do Cordeiro, está limpa. Eu sempre digo o seguinte, para que nós possamos dizer que o Senhor realmente vai nos ouvir e nos atender, porque às vezes a gente acha o seguinte, eu já orei, o Senhor tem que fazer porque eu orei. Ou muitas vezes o Senhor faz, a gente fala, o Senhor fez porque eu orei. Ele fez pela sua misericórdia. Não é a sua oração que fez Deus abrir o céu simplesmente porque você orou. Deus decidiu atender a oração e abrir o céu. Mas se ele não atender, se ele não fizer nada, ele continua no mesmo lugar, sendo Deus, e nós sendo pó, dependente dele. Outro, olha só, de novo, Isaías 55, o profeta vai dizer, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e o invocar enquanto está perto. Eu acho interessante essa palavra, buscar o Senhor, enquanto se pode achar. Porque haverá um tempo que entrarão por essas portas e não encontrarão mais. A igreja, quando sair dessa terra, vai ficar só um vazio. E muitos correrão para dentro desse templo. Só que aí é tarde. Já passou a oportunidade. Então nós precisamos buscar o Senhor enquanto podemos, irmãos. Nós precisamos invocar o Senhor enquanto há tempo. Porque chegará um dia que não haverá mais como buscar o Senhor, não haverá mais tempo de clamar ao Senhor. E para que nós possamos viver esse favor do Senhor e chegar até Ele, nós temos que ver que o Senhor é poderoso para chegar até nós, mas quando parte de nós o arrependimento. Muitos não querem se arrepender e muitos ignoram. E aí, quando a coisa arrocha, aperta, aí pensa que Deus é obrigado a abrir o céu, porque se Deus não, Deus é Deus, Ele tem que fazer. Existem princípios e não podem ser quebrados. Amós vai dizer também no capítulo 5, verso 4, ele vai dizer, porque assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e viverei. Outras traduções vai dizer, buscai-me e vivei. Então, existe um princípio. Sempre, embora, evangelista Giovana, a gente percebe que na Bíblia parece que, em muitos textos, é Deus que está correndo atrás do homem, né? A gente vê alguns textos, parece que Deus é que está fazendo tudo para o homem, para ver se o homem volta. O amor dele é tão grande,
que parece Deus tomar partida para ver se o homem volta até ele. Mas a Bíblia vai dizer que buscai ao Senhor para que viva. Porque, na verdade, quando nós buscamos ao Senhor, quando nós adquirimos do Senhor o que Ele tem para nós, não somente bênçãos materiais, não somente coisas terrenas, mas coisas espirituais, nós mostramos que estamos vivos. Porque o homem só pode dizer que é vivo se ele for vivo espiritualmente. Porque senão, ele é um cadáver ambulante. E Amós vai dizendo, olha, buscai-me ao Senhor e vivei. É a oportunidade do homem ser vivo espiritualmente, é buscar o Senhor. Não há outro meio. Não há outro caminho para o homem, a não ser reconhecer que ele é pecador e se humilhar, para que o Senhor possa vir até ele e socorrer. Então, existem uns princípios que não podemos quebrar, para que o Senhor nos ajude, para que o Senhor nos dê sempre aquilo que às vezes nós tanto almejamos, mas quando nós dobramos o joelho com o coração aquebrantado, com sinceridade, quando nós dobramos o joelho reconhecendo quem nós somos e quem Deus é, Deus age. O duro é quando dobramos o joelho com arrogância e dizemos, Deus, o Senhor tem que fazer porque eu sou crente, o Senhor tem que fazer porque eu sou dizimista, o Senhor tem que fazer porque eu sou obreiro, o Senhor tem que fazer porque eu dirijo o círculo de oração, o Senhor tem que fazer porque eu canto. Não, irmãos. Nós temos que dobrar o joelho e reconhecer primeiramente quem Deus é. Reconhecer quem é o Senhor na nossa vida. E reconhecer quem somos nós e da onde Ele nos tirou. Porque muitas vezes nós esquecemos da onde saímos. E começamos a agir com Deus como se Deus fosse obrigado ou empregado nosso. Mas quando o homem reconhece, Isaías, quando ele se deparou com o santo do santo, sempre ele disse, ai desses que faz isso, ai daquele. Aí ele disse, ai de mim, que vou perecendo. Porque ele viu quem era Deus e viu quem era ele. Mas quando nós reconhecemos isso, e nós começamos a dobrar o joelho e chegar até Deus em oração, Ele tem prazer de levantar do seu trono, aleluia, e atender e responder o nosso clamor. Glória a Deus. Nós vamos ver aqui, eu quero também mostrar como devemos chegar a Deus. Nós vamos ver algumas maneiras que nós possamos usar para chegar até Deus. Coloca para nós aí, Salmo 51, 17. Olha o que o salmista afirma para nós. Vamos lá, 1, 2, 3. Vamos lá, 1, 2, 3, todo mundo? Olha só, uma das maneiras de agradar a Deus e quebrar, vamos dizer, vamos falar uma palavra, quebrar o coração de Deus, é quando a pessoa chega, irmãos, diante de Deus, com um coração quebrantado. E não com um coração cheio de arrogância. Ele chega achando que vai dobrar o joelho, a oração dele vai abalar o céu e Deus... Lembra da oração do publicano lá e do outro camarada lá? Eu não sou igual aquele, Senhor, que é pecador, que é isso. Uma oração dessa Deus não ouve, irmãos. Mas aquele que chega com coração contrito, quebrantado, humilde na presença do Senhor, a Bíblia está dizendo que Deus tem prazer, Deus não vai desprezar. Então, a igreja do Senhor precisa entender que existem alguns princípios e muitos fogem dele. Muitos não dão valor à palavra, muitos não param para ouvir a palavra, mas quando as coisas apertam, quer que Deus o atende na hora que ele quer. E às vezes Deus não vai atender. Às vezes, infelizmente, há muitos prejuízos na nossa vida. Eu vou dizer prejuízo no geral, que acontece conosco pela nossa forma de agir com Deus. Porque a Bíblia diz que o seu próprio Senhor diz, eis que eu estou convosco todos os dias. Se Jesus está conosco, se nós temos essa convicção que Ele está conosco todos os dias, aí o salmista vai dizer no Salmo 46, no verso 1. Quem sabe me dizer de qual que está escrito lá? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e socorro bem presente na angústia. Ou seja, no momento, no auge da nossa angústia, Deus está presente.
Se nós temos um coração quebrantado, um coração contrito, se nós, irmãos, nos humilhamos, pode ter certeza, Deus tem prazer em nos atender. A Bíblia diz que Ana entrou no templo e ela não tinha palavra, ela gemia, a ponto do sacerdote achar que ela estava bêbada. Só que, quando ele chega, que ele fala com ela, que ela conta para ele o que estava acontecendo, na hora Deus usa a boca dele e ministra para ela a vitória, aleluia. A bênção que ela estava buscando. Mas Ana estava com o coração contrito, quebrantado, a alma dela estava angustiada. E naquele dia Deus resolveu chegar pertinho dela, porque ela foi no templo chegar perto de Deus. E Deus não despreza um coração assim. Aleluia. Não importa o que aconteça, quando dobramos o nosso joelho, quando nós, irmãos, aquebrantamos na presença do Senhor, Ele tem prazer em nos atender. Glória a Deus. Outro texto, Jeremias 29, 13. Coloca para nós. Jeremias 29, 13. Vamos ler. Vamos lá? 1, 2, 3. Olha só, para chegar a Deus e Deus chegar a vós, olha mais um segredo. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Ou seja, não pode haver divisão. A Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Aquele todo ali, Deus está dizendo, você precisa dobrar o joelho, o seu coração tem que estar conectado lá, não pode haver dúvida, variação ou pensamentos, se vai, se não vai, sem ser de todo o coração. Todo o coração e quebrantado. Irmãos, Israel, ele sempre obteve vitória, porque quando eles arrependiam de coração. Aí Deus tirava do cativeiro, trazia de novo para a terra, passava um tempo, quando eles relaxavam, quando eles começavam a envolver com outras coisas, Deus apertava de novo. E não é diferente com a igreja. A igreja do Senhor, ela está caminhando nesses últimos dias. O apóstolo Paulo chama esses dias de dias trabalhosos, dias difíceis. E eu sempre digo que nós estamos vivendo um tempo, irmãos. O tempo, se eu não me engano, foi o profeta Oséias que diz que outra vez vereis a diferença do que serve e do que não serve. Ou seja, nesse tempo é um tempo onde há um divisor de águas, para aqueles que querem chegar mais perto de Deus e para aqueles que querem distanciar de Deus. Se você só quer saber se você realmente está chegando perto de Deus, é se você valoriza, prioriza as coisas de Deus. Se você não prioriza, se você não dá valor a certas coisas de Deus, você está caminhando para distanciar de Deus e não aproximar dele. Aí ele vai dizer, conheçamos e fazemos o quê? E prossigamos em conhecer. De que forma? Através da palavra, através da oração de intimidade com Deus, através da construção de um relacionamento sincero, através, irmãos, de você chegar com o coração quebrantado e você não esconder, você derramar tudo na presença do Senhor. Quando você derrama tudo, a Bíblia diz, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas precisa derramar tudo na presença do Senhor. Não pode haver nada que fique para trás. Hebreus 4:16. Coloca para nós, Hebreus 4:16. Aqui tem um outro texto tremendo. Chegai-vos, pois, com confiança ao trono da graça. Vamos lá, 1, 2, 3? Todos juntos. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Coloca para nós aí, Tiago, capítulo 1, verso 6. Esse texto foi o texto que me alimentou muito ali no hospital. Ali está dizendo que nós temos que chegar com confiança ao trono da graça. O que é chegar com confiança? Vamos lá, 1, 2, 3?
Olha só como que Tiago diz: peça, porém, com fé e não duvidando. Hebreus vai dizer o seguinte: cheguemos a ele com o coração que... Olhais, Hebreus 4,16. Chegai-vos, pois, com confiança ao trono da graça. Ou seja, Tiago está dizendo, se tiver fé, mas duvidar é como a onda do mar. Não adianta você receber uma palavra de Deus, que Deus vai fazer algo, aí você no momento acredita, mas depois começa a duvidar daquilo. Será que vai acontecer? Será que realmente foi Deus que falou? Será que realmente Deus ele vai cumprir a promessa que ele fez? Hebreus está dizendo para nós chegar no trono da graça com confiança, irmãos, acreditando que Deus vai nos ajudar no tempo oportuno. Ou seja, quando você entra para o seu quarto, Jesus diz, entra para o seu quarto, fecha a porta e fala com seu pai em secreto que ele vai te ouvir. Você tem que ter convicção, eu vou trancar a porta, eu vou dobrar o meu joelho aqui e ele vai sentar do meu lado e vai me ouvir e vai me ajudar, porque eu preciso agora. Você precisa confiar. Se você tem crédito com Deus, se o seu coração está quebrantado, se você chegou ali humilhando, reconhecendo quem é você e quem é Deus, pode ter certeza, a Bíblia não mente. Se Hebreus está escrito que se nós chegarmos com confiança ao trono da graça, vamos ser ajudados em tempo oportuno, é porque Deus vai nos ajudar. Você precisa confiar em Deus. Não pode... Eu ouvi um testemunho esse dia que a irmã falou que a situação era tão difícil que ela chegou a falar a Deus, não, o Senhor está me deixando assim, assim. Irmãos, independente do que estamos vivendo ou passando, o que o mundo está vivendo ou passando, a igreja confia em um Deus vivo e sabe que no momento certo, na hora certa, Deus se levanta. Lá em Isaías 43:3 diz o quê? Quem sabe me dizer o que está escrito lá? Isaías 43:13. Ainda que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Aleluia! Quando Deus no céu levanta em favor de alguém, não tem ninguém que impeça o agir de Deus. Quando você acredita com fé, sem duvidar, pode ter certeza, irmãos, Deus vai abrir o céu e vai abençoar e vai dar vitória. Por que nós estamos aqui até hoje? É porque o Senhor nos guardou. Aleluia! Nós não estamos aqui porque somos melhores daqueles que já foi. Nós estamos aqui pela misericórdia dEle. É Ele quem nos guarda todo dia, todo momento. Nós precisamos levantar de manhã cedo e ter fé que o mesmo Deus que guardou ontem vai guardar hoje. O mesmo Deus que guardou hoje vai guardar amanhã. Aleluia! Mas nós precisamos chegar com confiança, irmãos, acreditando que esse Deus é fiel e verdadeiro, sem sombra de dúvida. Meu Deus, como é triste, às vezes bate na nossa mente aquela dúvida, será que Deus falou mesmo? Será que foi Deus? Nós não acreditamos mais em profecia. As pessoas falam, a gente fala que é da carne. Sabe o que é isso? É o diabo já cauterizou a mente, já colocou dúvida. Não acredita. Irmãos, a Bíblia diz que Deus fala, então Deus fala. A Bíblia diz que Deus usa, e eu acredito que Deus usa. Esse é o nosso Deus, Ele usa pessoas. Ele nos escolheu para ser instrumento dEle. Glória a Deus. Tiago 4:10. Já estou encerrando. Tiago 4:10. Aqui tem um texto tremendo. Humilhai-vos perante o Senhor. E Ele faz o quê? Humilhai-vos. Quando chegar diante de Deus para conversar com Deus, humilha. Chega reconhecendo quem nós somos. E reconhecendo quem é Ele. E sabendo que Ele não é obrigado a responder nada. Ele não é obrigado a fazer nada para nós. Tudo que Deus tinha que fazer, Ele já fez. Que é pôr o seu Filho para morrer lá na cruz do Calvário, para nos dar o direito da vida eterna. Isso sim, era Ele que podia fazer e Ele fez. Agora, caminhar com Deus, irmão, é uma decisão nossa. Caminhar com Deus, chegar pertinho de Deus, ter relacionamento com Deus, ter intimidade com Deus, é decisão pessoal de cada um. Aleluia!
E a Bíblia diz que Deus está pronto para ouvir, para atender, para chegar pertinho, para carregar no colo quando precisar, para entrar no momento de angústia, colocar paz. Mas a decisão de caminhar com Deus, como Enoque caminhou, é minha e sua. Aleluia! Não depende de outro, irmão, depende de decisão própria. Depende de nós abrir mão de coisas que nos prendem, nos desprender, as algemas cair por terra e dizer, eu vou andar com Deus como Enoque andou. Aleluia! Eu vou chegar perto de Deus. Cada dia mais eu vou chegar perto. Nós só temos duas opções. Ou nós chegamos perto ou distanciamos de Deus. Então a melhor opção nesta noite, Tiago está nos aconselhando, chegai-vos a Deus, porque Ele vai chegar até vós. Aleluia! Para encerrar, vamos colocar em pé, para encerrar, Salmo 40, o verso 1. Todo mundo conhece esse Salmo. Salmo 40, o verso 1. Vamos lá, 1, 2, 3? Eu sei que esperar não é fácil, ainda mais com paciência. Mas ali está um segredo. O salmista está dizendo, eu esperei com paciência no Senhor. E quando eu esperei com paciência, Ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então espera sem murmurar, espera sem ficar esperneando, espera com paciência. Deus vai agir. Chegue pertinho dele, que você vai ouvir ele falar com você. Eu estou aqui do seu lado. Eu não abro mão de você. O apóstolo Tiago nos dá um conselho nesta noite. E nós precisamos, irmã, a Bíblia ela vem falando conosco todo dia para melhorarmos cada dia mais. Mas vamos chegar mais perto de Deus. O momento é de aproximar mais do Senhor. Não é para distanciar. O momento é para abrir mão, irmãos, de horas, de momentos, e correr para a casa do Senhor, porque aqui Deus tem uma palavra para o nosso coração. Aqui é o lugar que o Senhor vai falar conosco, filho, eu estou cuidando de você todos os momentos. Nessa crise, eu estou te vendo, eu sei até onde você suporta. Nesse momento de luta, eu sei até onde você vai. E quando você não puder ir, fique tranquilo, eu vou com você, eu vou abrindo o caminho, aleluia. Pode chegar perto de mim que eu vou aproximar de você. Eu vou te proteger, vou te guardar, vou te livrar do mal. Vale a pena chegar perto de Deus, irmãos. Vale a pena aproximar desse Deus tão poderoso que nós servimos. Ele é fiel para nos guardar em todo o tempo. Aleluia. Fique com esta palavra. Chegue mais perto de Deus. Escolha chegar mais perto do Senhor. Você vai ver o favor de Deus na sua vida. Você vai ver Deus abrir o céu e abençoar você, sua família. E as coisas vão melhorar, porque é inevitável a continuar ruim chegando perto de Deus. A tendência é só melhorar. E as coisas fluir para a glória de Deus. Eu agradeço a oportunidade e passo a palavra para o evangelista Giovanni. Aleluia, glórias a Deus. Graças a Deus, né, meu irmão? Pela palavra que nós ouvimos essa noite. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Nós queremos louvar a Deus por essa palavra maravilhosa. Tem alguns irmãos que estão nos acompanhando aí pela internet e que têm deixado alguns pedidos de oração. A irmã Ritana Aparecida, ela tem uma causa na justiça e pede que ore por ela. Temos também Rosemary Carneiro, Enéas, Ednete. Vários irmãos estão nos acompanhando aí pela internet. A palavra de Deus para a sua vida essa noite, você que nos acompanha pelas redes sociais, é achegai-vos a Deus. Amém? Vamos já estar terminando o nosso trabalho. Não só está passando os avisos, os trabalhos assim prosseguem no decorrer da semana. Nós temos aí, final de semana, nosso culto evangelístico, né? No domingo, temos culto às 9 da manhã até às 10h15, e depois às 10h30 até às 11h45. Amém? Quantos aqui necessitam de oração? Aleluia, Jesus. Vamos orar uns pelos outros. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos mais uma vez te louvar, ó Deus, agradecer a Ti, Senhor, por essa palavra.
Agradecer a Ti, Senhor, pelo momento, pelo privilégio que temos de estar na Tua casa, na Tua presença. Quero te pedir, ó Deus, por esses irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, que o Senhor possa, Senhor, estar nesse instante, ó Deus, operando maravilha na vida de cada um. A irmã Ritana, ó Deus, que nos fez um pedido de oração, está pedindo, Senhor, por essa causa, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é o Leão da tribo de Judá. O Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o advogado dos advogados, Tu és o juiz dos juízes, ó Pai. Que o Senhor possa operar maravilha na vida da Tua serva, Senhor. Resolva, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, conforme o Teu desejo, conforme a Tua vontade, ó Deus, a essa causa, Pai. Quero pedir também, Senhor, pelos nossos familiares que estão ali no Brasil, pela situação, Senhor, que o nosso país está passando, Senhor, na atualidade. Que o Senhor possa operar maravilha na vida de cada um, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. O mundo, Senhor, está sendo, Senhor, abalado, ó Deus, por essa situação. Mas nós sabemos, ó Pai, que todo poder, toda honra e glória, toda força está nas Tuas mãos, ó Pai. Tudo o Senhor pode, ó Deus. Passa um estalar de dedos, ó Pai, e o Senhor possa resolver tudo o que é necessário. Por isso, ó Pai, nós estamos diante da Tua presença. Nós lhe pedimos, ó Deus, nos prostramos diante de Ti, Senhor. Ó Senhor Jesus, haja, Deus, nas nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém? Faça com as tuas mãos. Antes de dar a bênção apostólica, eu quero estar justificando também a ausência do nosso pastor, juntamente com a sua esposa, a irmã Giane. Por motivo de força maior, não pôde estar aqui essa noite. E peço aos irmãos que oremos pelo nosso pastor, pela vida dele, pela família dele. É um homem de Deus que necessita das nossas orações. Amém? Assim também como eu e você. Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja sobre nossas vidas. E todos juntos dizemos: amém. Graças a Deus.